Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal AMS Criações. Hoje eu quero fazer simplesmente uma breve retrospectiva. Hoje é o último dia do ano, 31 de dezembro de 2025. Então vamos relembrar aqui alguns vídeos, né, que eu fiz durante esse ano. Eu sei que não foram muitos, tive algumas complicações, alguns contratempos, mas hoje vamos relembrar o que foi feito aí durante todo esse tempo. Então, começando, né, agradecendo a todos vocês aí que estão inscritos, que acompanham os meus vídeos, a todos os meus amigos que acompanham a esses vídeos aí. Esse ano nós conseguimos chegar a 10 mil inscritos e estamos quase chegando a 11 mil. Então, cerca de 1000 inscritos por ano, né? Há 9 anos que eu estou empenhado em fazer com que esse canal cresça, e está crescendo aos poucos, mas está crescendo. Então agradeço a você por estar aqui acompanhando os vídeos. Bom, então esse ano, né, como eu já falei, começou aqui com os 9 mil inscritos. Depois eu fiz aqui a instalação, né, do botãozinho do Palio, que inclusive esse carro já nem tá mais aqui. Eu não fiz nenhum vídeo ainda falando sobre isso, mas a gente já fez a troca do Palio por um outro veículo. Então esse botãozinho que foi o para destravar a porta ali, né, porque tava tendo muito problema de enguiçar ali a maçaneta, porque ela tava trancada e aí os passageiros tentavam abrir. Então esse botãozinho aí, ele facilitava nesse ponto, né, ele destravava as portas, já que ele não tinha. Porém depois que eu coloquei a tranca original, nem precisava mais disso, porque a maçaneta ela estava destrancando normalmente. Bom, vamos lá, a partir daí eu não vou clicar nos vídeos porque fica voltando, então não é interessante a gente ficar enrolando muito. Depois do botão, né, eu fiz também aqui a troca, o conserto aqui do instalação, né, dos vidros. Na verdade já tinha instalado depois que eu coloquei o botão. Então assim, a instalação também não foi muito difícil, né? Já é a segunda vez que eu instalo isso. A primeira vez foi com o Corsa, a segunda vez foi com o Palio. Não teve muitas visualizações, como dá 65 visualizações apenas. Depois eu fiz um vídeo aqui falando a respeito aí das férias que foram em janeiro, falando o que eu fiz, né? Inclusive esse ano eu deixei para pegar férias mais para frente, para poder viajar, ir lá na casa do meu pai para fazer uma visita para ele. Fiz esse outro vídeo aqui que também era uma coisa que eu pensava em fazer, né? Falar sobre isso, que é o motivo pelo qual eu não desisto do canal, mesmo ele sendo pequeno, mesmo tendo poucas visualizações, menos tendo pouca monetização, mas isso é um hobby, né? Uma coisa que a gente faz e registra aí, para que eu mesmo possa vir aqui depois e colher alguma informação, ver o que eu fiz, relembrar de coisas que eu fiz. E acredite, eu assisto os meus vídeos e às vezes eu fico admirado com o tipo de edição, por exemplo, que eu fiz, que eu nem lembrava mais. Então de vez em quando eu venho aqui e revejo os meus vídeos. Também aqui eu fiz aqui inclusive eu utilizei a GoPro, né? Eu fiz aqui esse banquinho que foi esse carrinho que foi para poder transportar o torno. Fiz também a automatização do meu compressor, né? Inclusive ele liga pelo celular e eu deixei ele programado para, por exemplo, segunda, quarta e sexta ele ficar ligado 6 minutos, para que assim sempre tenha ar no compressor, caso eu precise encher o pneu aqui de imediato, digamos assim, né? Depois eu consertei o ar condicionado do Fiat Idea. Então assim, dá pra ver que o meu canal é focado em resolver problemas, consertar coisas, tá? Não tem um nicho específico, não é só carro, não é só eletrodomésticos, não é só aparelhos eletrônicos, é tudo, né? Teste de equipamentos, né? Como é o caso aqui desse outro vídeo, que foi o teste da lixadeira. Essa lixadeira tá funcionando perfeitamente ainda, eu uso ela, vira e mexe eu uso ela. Então assim, foi uma boa aquisição, né? Por enquanto tá valendo a pena. E foi baratinha, foi uma ferramenta bem baratinha que ainda tá valendo a pena. Bom, depois, posteriormente eu fiz aí a reforma do meu contrabaixo, né? Esse contrabaixo ele ficou guardado anos aqui no sótão de casa, porque eu tinha parado, eu tinha deixado de tocar na igreja.
E esse ano eu decidi voltar a tocar, reformei. E esse baixo ele tá incrível, o som dele tá perfeito. Então foi uma primeira vez, vamos dizer assim, efetiva que eu fiz uma melhoria no instrumento, né? Nesse contrabaixo, por exemplo. E ele ficou maravilhoso, ficou muito bom o som dele. Depois eu consertei esse radinho aqui para minha sogra. Fiz também aqui a melhoria da caixinha de som que eu ganhei do meu colega, né? Inclusive ele é músico do F-Hope, é o tecladista Jean. Então eu ganhei dele há algum tempo essa caixinha aqui. Também estava guardada no meu sótão, e quando eu desci o contrabaixo eu também desci essa caixa, porque eu estava no intuito de reformar ela. Então foi o que eu fiz aí. E aí eu fiz um videozinho falando sobre o meu torno, que inclusive agora em dezembro que foi a primeira vez que eu utilizei ele. Então eu já fiz algumas pecinhas ali. Ainda não fiz vídeo falando sobre, vou fazer depois falando alguma coisa sobre alguns aspectos que ele tem, sobre alguns problemas que eu encontrei nele e sobre o funcionamento, tá? De cara eu digo, ele é muito bonzinho assim para poder fazer pecinhas pequenas. Bom, então falei, isso aqui na verdade é uma resposta, né? Esse vídeo é de como baixar e visualizar as imagens da câmera DVR. Uma resposta aí a algumas perguntas que as pessoas sempre fazem. Sempre que fazem, assim, quando é alguma coisa recorrente, eu faço um vídeo falando sobre. Então, isso aqui foi uma resposta falando de como você extrair as imagens da câmera DVR, essas câmeras baratinhas aí. Infelizmente, nesse caso aqui, é necessário retirar o cartão de memória. Também mostrei aqui, fiz um vídeo falando sobre, né? Não é a primeira vez que eu faço reforma de alto-falante. Esse aqui foi o primeiro que eu filmei. Na verdade tem um outro que eu filmei antes e até hoje eu não terminei, que é um alto-falante 6x9. Então as imagens ficam arquivadas aqui no meu computador. Inclusive, deixa eu aproveitar e mostrar aqui, ó. Olha só como é que funciona. Aqui eu tenho uma pasta. Olha só, primeiros vídeos, os próximos vídeos, né? Então aqui tem todos os vídeos que eu pretendo fazer, e alguns deles demoram mais de 6 meses para que eu faça ele, para que eu edite ele. Então aqui tem, ó, concertos de alto-falante. Aqui tem o princípio, né, o começo do vídeo. E como eu não concluí, ainda não comprei peças para poder terminar, eles ficam aqui. Assim que chegam as peças eu termino de fazer o vídeo. Então a maioria, boa parte dos vídeos mais demorados eu faço assim. Então às vezes o vídeo sai hoje, mas tem 6 meses que eu estou filmando, pegando pedaços e até concluir, né, e colocar aqui para vocês verem. Então fica aí falando sobre esse vídeo aqui, no caso, né, que foi o que deu certo de eu filmar e já enviar. Mas tem vários outros aí parados no computador aguardando conclusão para que eu possa enviar. Não gosto de fazer vídeos inconclusivos, tá? Começando e fazendo, eu já fiz isso, e inclusive tá lá atrás, há alguns anos atrás, eu comecei a fazer um caminhãozinho de controle remoto, mas a minha vibe mudou totalmente. Então assim, apesar de eu ainda ter a coleçãozinha aqui, o caminhãozinho eu não terminei, então por isso eu não fiz mais vídeo. Eu não gosto de fazer isso, então por isso que eu geralmente coloco um vídeo com começo, meio e fim. Não deixo nada em específico e nem coloco algum vídeo que eu sei que eu não vou conseguir concluir. Aqui também tem uma manutençãozinha aqui do meu carro, né, que foi a troca da bomba de água, né, como eu já disse, do Palio, que eu já troquei ele, né, já vendi ele, comprei outro. Aqui foi o vídeo bacana que eu gostei de fazer. Teve até uma boa aceitação, bastante visualização, que foi a construção do meu cubo. Inclusive ele tá bem aqui do meu lado aqui, ó. Olha só ele aqui, ó. Então quando eu preciso, esse final de semana mesmo, eu tava ensaiando algumas músicas, eu liguei ele aqui. Caso alguém que esteja vendo esse vídeo tenha interesse sobre ele, sobre como ele está funcionando, eu não estou utilizando, eu pretendo levar ele para a igreja, mas eu vou precisar trocar o alto-falante. O alto-falante dele não tá bacana. Depois de um tempo utilizando, eu testei na igreja, usei algumas vezes, o alto-falante ele tá com um ruídozinho estranho, parece que tá raspando. Então tô esperando sair uma verba aí para poder fazer a aquisição do LD Power e colocar nele. LD Power 200 watts para contrabaixo. Então
Tô esperando que saia a verba para eu comprar e colocar nele, lógico, fazendo vídeo e colocando aqui para vocês. Então aqui tá toda a saga, né, desde o início até o final, até o teste, né. Também fiz um vídeo aqui falando a respeito de como você pode construir, né, foi uma pergunta que fizeram referente aí à construção do cubo de contrabaixo, de como fazer um amplificador de 300, na verdade era 300 watts, mas eu arredondei para 400. Então dá para utilizar sim módulos de carros, enfim, como eu já expliquei no vídeo. Caso você tenha interesse, é só dar uma olhadinha lá que eu explico tudo detalhadamente, tá? Bom, então aqui infelizmente, né, foi a época que meu tio morreu, há 5 meses atrás, 6 meses atrás, né, foi no meio do ano. Infelizmente era um tio até próximo e infelizmente aí eu soltei esse vídeo aqui só para poder explicar, para que não quebrasse aquela rotina de vídeos, né? Todo final de semana eu postava um vídeo, que foi uma quebra de rotina. Bom, aí depois continuei, né, a postar os vídeos sobre o cubo de contrabaixo. Aqui foi o dia que eu testei na igreja. Aqui foi o dia que eu testei com outros alto-falantes, inclusive com subwoofers, né? Foi um vídeo também bacana. Infelizmente não teve muita visualização, mas ficou um vídeo muito legal, assim, que eu tentei fazer bem feitinho para poder não ficar nenhuma dúvida. Então, em junho de 2025 a gente chegou aí aos 10 mil inscritos. Então, foi até rápido a subida, né? Como dá para ver aqui, olha só. 5 meses para chegar em 10 mil inscritos. Então agora, e tá há quase 6 meses tá chegando também. Então de um ano para cá tá crescendo rápido, bem mais rápido do que os outros anos, né? Cerca de 2 mil inscritos por ano. Tá bacana, então sinal que eu tô fazendo alguma coisa aqui interessante para vocês. Aqui eu comecei a construção aí das caixas que eu intitulei de Bob PA, porque ela teoricamente parece com a Bob, mas com aspectos de caixa PA. E não estou utilizando elas estão ali na minha área, porque eu pretendo colocar uma plaquinha Bluetooth e assim deixar elas ligadas, e sempre que eu quiser ouvir um sonzinho ir lá ligar e deixar elas tocando. Mas estão funcionando perfeitamente, sem nenhum problema. Bom, aqui foi da mesma forma que eu falei, né, sobre os vídeos. Há anos eu venho filmando aqui a evolução da minha mini oficina, e depois eu compilei, né, fiz um vídeo aqui falando, mostrando como eu construí, né, à medida dos anos aqui, esse pequeno espaço aqui onde eu faço essas coisinhas, né, essa mini oficina. Bom, aqui foi um dia que eu falando sobre como retirar a bananeira, né, que deu um trabalho danado. Inclusive essa bananeira ela veio de Mato Grosso, eu plantei ela ali, ela deu trabalho para tirar. Mas enfim, aqui eu falo como você consegue tirar ela e falo mais algumas outras coisinhas aí. Caso você queira ver, tá aí também. Bom, o teste, né, todo mundo esse ano teve aquela mudança aí da gasolina, aumentou de 25 ou 27% para 30% a porcentagem de álcool na gasolina, e todo mundo tava preocupado com isso, mas eu acho que foi balela. Isso aí não atrapalhou em nada o funcionamento dos carros, ou pelo menos o Palio não deu nenhum problema. Bom, aqui também, né, falando sobre a troca do cilindro mestre também do Fiat Palio. Então dá pra ver como eu faço, né, as manutenções. Eu gosto de fazer manutenções do carro, deixar tudo funcionando perfeitamente. Inclusive por isso que eu vendi tão fácil esse carro, né? Caixa aqui também, né? Foi a segunda parte das caixas, continuação no caso. Também foi esse de se pode ligar um sub aqui, também foi uma dúvida de uma pessoa que entrou em contato, e eu também fiz um vídeo falando sobre. E bom, falei aqui também sobre o pinador que eu comprei, né? Mais uma ferramenta excelente para poder tá fazendo as caixas de som, mexendo com madeira, enfim. E aqui a continuação, né, das caixas de som. Então eu também falei isso aqui, né, se eu não me engano foi em outubro, a gente comprou o Golzinho, né, tá aí lá de fora, tô mexendo de vez em quando, inclusive agora tá começando a sair os vídeos dele. Então foi em outubro, ele entrou aí meio que misturado com as caixas de som, né.
Bom, a conclusão aqui, o teste, falei sobre também aqui como você aumentar a pressão na sua caixa de água, né? A forma com que você consegue fazer isso, né? Já tem equipamentos que você consegue, né, fazer um bypass ali entre a água da rua e a tubulação da sua casa. É claro que eu explico todos os detalhes aí nesse vídeo, inclusive de alguns problemas que você pode enfrentar se a tubulação da sua casa estiver meio ruim. Bom, aqui ó, como ajustar a hora do painel foi quando eu peguei esse Palio, né, o Fiat Palio Adventure do meu padrasto, para poder arrumar. Ele pediu para me comprar esse carro aqui e aí, enfim, deu muito problema. Eu tive que mexer nesse carro. Soltei alguns vídeos aqui falando sobre, inclusive o último vídeo foi falando sobre isso, né, sobre o trabalho que deu. Esse carro ficou cerca de 2 semanas comigo para que eu resolvesse todos os BOs. Deu um pouquinho de trabalho. Inclusive até hoje está dando, o carro deu problema lá onde ele tá, né, com o meu padrasto lá. Eles moram em cidade do interior, enfim, né. Então eu falo aqui sobre os problemas de como você deve procurar um carro para poder comprar, né. Não deve só olhar pneu, motor, lataria, pintura, enfim, você tem que olhar várias outras coisinhas ali. Se você vê que o carro tá meio zoado, meio estranho, não é bom você arriscar não. Eu infelizmente não tive tempo para poder procurar mais. Ele precisou desse carro e estava com pressa de comprar, então entre os que eu tinha conseguido ver era o que parecia estar melhorzinho, mas aí quando a gente foi ver, infelizmente ele não estava nada legal. Então olha só, aqui eu já mostrei, né, a segunda parte aí da reforma do carro. É lógico que já tem mais vídeos filmados e eu vou, assim que possível, estar fazendo os vídeos. Pretendo fazer também o vídeo do carro que eu comprei agora, falando sobre ele. É um carro muito bacana, um carro que eu já há algum tempo estava pesquisando. Não é um carro novo, não é um carro caro, é um carro barato, mas é um carro muito bom, muito espaçoso. Em breve eu vou soltar vídeo falando sobre isso. Então, meus amigos, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo, todos vocês aqui assistiram, contribuíram, que deram um like aí e que estão assistindo esse vídeo. Muito obrigado mesmo, espero ter vocês aqui como companhia nesse ano de 2026. Continuando os vídeos, é claro, os desafios continuam, mas a gente está aqui firme, fazendo vídeos de entretenimento para vocês aí, e de aumento de conhecimento, né? Então, muito obrigado por você ter acompanhado. Um feliz ano novo para você e para toda a sua família. Um abraço e até mais. E tome cuidado nessas comemorações aí, hein? Juízo. Valeu, até mais.